Bom, vamos lá, vamos começar a resolução de mais uma lista de exercícios. Nessa lista a gente vai resolver algumas questões sobre a equação da reta. Questão 1. Determine a equação geral da reta que passa pelos pontos A de coordenadas menos 1 e 6 e B de coordenadas 2 e menos 3. Então vamos lá. Bom, sabemos que y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0, certo? É a expressão que nos permite determinar a equação de uma reta, dado seu coeficiente angular m e um ponto qualquer por onde essa reta passa, certo? Bom, sabemos também que o coeficiente angular m pode ser calculado como y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, certo? Bom, sabendo disso, vamos determinar a equação da nossa reta. Bom, primeiro, determinar o coeficiente angular m. m é igual a y2 menos 3 menos y1, 6, dividido por x2, que vale 2, menos x1, que é menos 1. Então, menos 1. Ou seja, o coeficiente angular m é igual a menos 3 menos 6, menos 9, sobre 2, menos com menos, mais. Então, no denominador fico com 2 mais 1. Coeficiente angular m é igual a menos 9 dividido por 2 mais 1, 3. Logo, o meu coeficiente angular m é igual a menos com mais, menos 9 dividido para 3, 3. Bom, acabei de determinar o meu coeficiente angular m. Agora vamos determinar uma equação da reta, certo? Bom, o ponto que eu vou escolher vai ser o ponto A, de coordenadas menos 1 e 6. Tá? Essa escolha é feita simplesmente por ordem alfabética, tá certo? Se você preferir, você pode escolher o ponto B sem nenhum problema. Então, eu vou ter que y menos y0, ou seja, menos 6, é igual a coeficiente angular, que vale menos 3, vezes x menos x0, que no caso é menos 1. Então, entre parênteses, menos 1. Daí eu fico com y menos 6 sendo igual a menos 3, que multiplica x menos com menos, mais, ou seja, x mais 1, certo? Daí eu fico com y menos 6 igual a, aplicando a distributiva, menos 3 vezes x, menos 3x, menos com mais, menos 3 vezes 1, 3. Tá? Como eu quero a equação geral da reta, olha só,
vou ficar com y menos 6, olha só, menos 3x, que era negativo, passa positivo, ou seja, eu fico com mais 3x, menos 3, que era negativo, também fica positivo, ou seja, mais 3, tudo isso sendo igual a 0. Dando uma arrumadinha aqui nessa equação, eu fico com y mais 3x menos 6 mais 3 menos 3 igual a 0. Então, essa é uma equação geral para a reta que passa pelos pontos A de coordenadas menos 1 e 6 e B de coordenadas 2 e menos 3. Ou, se você preferir, tá? Você pode arrumar isso como sendo 3x mais y menos 3 igual a 0. Mesma equação escrita de forma equivalente. Próxima questão. A questão a seguir ela é semelhante à questão anterior. Eu tenho que determinar a equação geral da reta definida pelos pontos A de coordenadas menos 1 e 8 e B de coordenadas menos 5 e menos 1. Para escrever a equação da minha reta, eu posso usar a seguinte expressão, ó, y menos y0 sendo igual a m que multiplica x menos x0, sabendo que o coeficiente angular m pode ser calculado como y2 menos y1 dividido, certo? Por x2 menos x1. Daí eu tenho o seguinte, olha só. Coeficiente angular m vai ser igual a y2 menos 1 menos y1, 8, dividido por x2 menos 5 menos x1, que é menos 1. Daí eu tenho que m vai ser igual a menos 1 menos 8 menos 9 sobre menos 5, menos com menos mais, então fico com menos 5 mais 1, m é igual a menos 9 dividido por menos 5 mais 1 menos 4. Então, meu coeficiente angular m vale menos com menos mais, ele vale 9 sobre 4. Bom, agora vamos determinar uma equação geral para essa reta. Bom, y menos. Bom, dessa vez eu vou escolher o ponto B, ou seja, y menos y0, ou seja, y menos o meu valor para y é menos 1, então menos 1, isso tem que ser igual ao meu coeficiente angular m, que vale 9 sobre 4, vezes x menos o x0. x0 no meu ponto B é menos 5, então entre parênteses menos 5. Daí eu fico com y
menos com menos mais, ou seja, y mais 1. Isso tem que ser igual a 9 sobre 4, que multiplica x menos com menos mais, ou seja, x mais 5. Muito bem. Bom, daí eu tenho o seguinte, ó. Vou repetir y mais 1, certo? Isso tem que ser igual a, aplicando a distributiva, 9 vezes x, 9x, 9 vezes 5, 45, mais com mais ainda é mais, então fica mais 45 sobre, olha só, como não tem denominador aqui, abaixo de x mais 5, a gente sabe que é 1, certo? E 4 vezes 1 é o próprio 4, ok? Bom, agora, novamente, como não aparece denominador, a gente sabe que é 1, e eu vou resolver essa regrinha de 3 multiplicando meios por extremos. Olha só, 1 vezes 9x, 9x, 1 vezes 45, 45, mais com mais, ainda é mais, então 9x mais 45, isso deve ser igual a y vezes 4, 4y, mais com mais é mais, 1 vezes 4 é o próprio 4. Bom, organizando aqui, eu vou ter o seguinte, eu vou ter nove x mais 45, certo? 4y, que era positivo, passa negativo, então fico com menos 4y. 4, que era positivo, passa negativo, então fico com menos 4. Tudo isso igual a 0. Finalmente, vamos organizar para chegar à resposta. Olha só, 9x eu vou repetir, então 9x menos 4y eu também vou repetir, e aqui eu tenho 45 menos 4, 41, então fico com 9x menos 4y mais 41, tudo isso igual a 0. E essa é uma equação geral da reta definida pelos pontos A de coordenadas menos 1 e 8 e B de coordenadas menos 5 e menos 1, certo? Bom, próxima questão. Questão de número 3. Uma reta passa pelo ponto P de coordenadas menos 1 e menos 5 e tem coeficiente angular m, sendo 1 sobre 2. Escreva a equação da reta na forma geral. Bom, nesse aqui eu vou só aplicar, tá? Eu já conheço o ponto e sei o coeficiente angular. Então eu vou ter que y menos y0 igual a coeficiente angular m vezes x menos x0 me fornece uma equação, tá? Para essa reta. Daí eu tenho que y menos y0. Nesse caso, meu y0 é o menos 5. Então, entre parênteses, menos 5. Isso é igual a coeficiente angular m, 1 sobre 2, que multiplica
x menos x0. Nesse caso, o meu x0 vale menos 1. Então, entre parênteses, menos 1. Bom, daí eu tenho que y menos com menos é mais, ou seja, y mais 5 é igual a 1 sobre 2, que multiplica x, joguinho de sinal, menos com menos, mais, ou seja, fico com x mais 1, ok? Bom, daí eu tenho y mais 5 sendo igual a... Vou aplicar a distributiva. 1 vezes x é o próprio x. 1 vezes 1 ainda é 1. Mais com mais ainda é mais. Bom, como não aparece denominador, a gente sabe que o denominador aqui é 1. 2 vezes 1, 2. Ou seja, eu fico com x mais 1 sobre 2. Bom, como não tem o denominador aqui, a gente sabe que ele vale 1. E eu vou resolver uma regrinha de 3, multiplicando meios por extremos. 1 vezes x, x. 1 vezes 1 é 1, mais com mais ainda é mais. Então, fico com x mais 1 sendo igual a y vezes 2, 2y, mais com mais é mais, 5 vezes 2, 10. Bom, organizando, eu fico com x mais 1, 2y, que era positivo, fica negativo, então menos 2y. O 10, que era positivo, também fica negativo, então menos 10. Tudo isso igual a 0. Finalmente, eu vou ter o seguinte: x menos 2y, certo? Aqui eu tenho menos 10 mais 1, menos 9. Tudo isso igual a 0. E essa é uma equação geral da reta que passa pelo ponto P e tem coeficiente angular valendo 1 sobre 2. Próxima questão. Se a reta cuja equação geral é 5x menos y menos 5 igual a 0 passa no ponto A de coordenadas k e k mais 3, calcule as coordenadas do ponto A. Bom, essa é uma questão bem simples, olha só. Eu vou repetir a equação aqui, ó. 5x menos y menos 5 igual a 0. Bom, as coordenadas do meu ponto A estão em função da incógnita k. Então, eu tenho que o x está representado pela incógnita k e o meu y pela incógnita k mais 3. Bom, daí eu só preciso substituir. Então, bom, daí eu fico com 5 que multiplica x, mais o meu x é a minha incógnita k. Então, 5 vezes k menos y. Só que o meu y vale k mais 3 menos 5, tudo isso igual a 0. Daí eu fico com
5k menos com mais menos, ou seja, 5k menos k, menos com mais menos. Daí eu fico com menos 3 e repito o menos 5. Tudo isso igual a 0. Bom, 5k menos k, 4k, menos 3, menos 5, menos 8, isso igual a 0. Daí eu tenho que 4k é igual a 8, que era negativo, passa positivo, ou seja, 4k é igual a 8. O 4 que está multiplicando passa dividindo, ou seja, k é igual a 8 dividido por 4. 8 dividido para 4, 2. Então, k é igual a 2. Bom, se k é igual a 2, k mais 3 tem que valer 2 mais 3, 5, certo? Com isso, eu chego à conclusão que o meu ponto A tem coordenadas 2 em x, 5 em y, certo? Tudo bem? Próxima questão. Sabendo que o ponto P de coordenadas 2 e 1 pertence à reta de equação 3k vezes x mais k menos 3 vezes y menos 4 igual a 0, determine o valor de k e escreva a seguir a forma geral da equação dessa reta. Bom, não tem dificuldade, tá certo? Como eu já conheço as coordenadas do ponto P, tudo que eu preciso fazer é substituir os valores de x e y nessa equação que aqui está. Tudo bem? Bom, daí eu tenho que 3k vezes x, só que meu x no ponto P vale 2, então 3k vezes 2 mais k menos 3 vezes y, só que meu y vale 1, menos 4, isso deve ser igual a 0. Daí eu tenho que 3k vezes 2, 6k, mais k vezes 1, é o próprio k, menos 3 vezes 1, menos 3, menos 4, igual a 0. Bom, 6k mais 1k, 7k, menos 3, menos 4, menos 7. Isso é igual a 0. Daí eu fico com 7k sendo igual a o 7 que era negativo, passa positivo, ou seja, 7k igual a 7. Daí k é igual a o 7 que está multiplicando, passa dividindo, ou seja, 7 dividido por 7. Bom, então k é igual a 7 dividido por 7, 1. Ou seja, o meu k vale 1. Se o k vale 1, para escrever a equação na forma geral da reta, eu substituo k por 1. Então eu fico com 3, que multiplica 1 vezes x mais
1 menos 3 vezes y menos 4 igual a 0. Bom, daí eu tenho que 3 vezes 1 é 3, 3 vezes x, 3x, mais 1 menos 3, menos 2, vezes y, menos 4, igual a 0. 3x menos com mais menos, ou seja, 3x menos 2y menos 4 igual a 0. Essa é uma equação da minha reta na sua forma geral. Tudo bem? Por fim, questão 6. Ele quer que a gente faça o seguinte. Questão 6. Na figura dada, ABCD é um paralelogramo. Aqui está a nossa figura, onde A, B, C, D é o paralelogramo. Determine a equação geral das retas suporte das diagonais AC e BD. Então, aqui estão as diagonais AC e BD. Muito bem. Bom, vou anotar aqui embaixo as coordenadas dos nossos pontos. A tem coordenadas 1 em x e 1 em y. Diagonal AC. C tem coordenadas 6 em x e 5 em y. O ponto B. B tem coordenadas valendo 5 no eixo x e 2 no eixo y. Por fim, o ponto D tem coordenadas 2 em x e 4 em y. Bom, então vamos determinar as equações dessas retas suporte escritas na sua forma geral. Bom, vou começar com a reta da diagonal AC. Então, primeiro, vou calcular o coeficiente angular M, tá? Ele vai ser dado por M é igual a y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Daí eu tenho que M é igual a y2, 5, menos y1, 1, dividido por x2, 6, menos x1, que vale 1. Ou seja, coeficiente angular M é igual a 5 menos 1, 4, dividido por 6 menos 1, 5. Então, cheguei à conclusão que meu primeiro coeficiente angular M, ele vale 4 sobre 5. E isso para a reta suporte da diagonal AC. Vou determinar agora o coeficiente angular da reta suporte à diagonal BD. Então, vou chamar esse coeficiente angular de M2 e ele vai ser igual a y2, 4,
menos y1, 2, dividido por x2, que é o 2, menos x1, que vale 5. Daí eu tenho que o meu coeficiente angular M2 é igual a 4 menos 2, 2, dividido por 2 menos 5, menos 3, ou seja, o coeficiente angular M2 é igual a mais com menos, menos 2 sobre 3. Certo? Tudo bem? Bom, agora que eu sei os coeficientes angulares e sei os pontos, eu posso determinar as equações que eu quero. Certo? Olha só. Vou usar a expressão y menos y0, que é igual a m, que multiplica x menos x0, para determinar as equações. Começando com a reta suporte da diagonal AC, e eu vou escolher o ponto A de coordenadas 1 e 1, certo? Então eu tenho que y menos y0, ou seja, y menos 1, é igual a m, ou seja, o coeficiente angular, 4 sobre 5, que multiplica x menos x0. Meu x0, nesse caso, vale 1. Então, x menos 1. Daí eu tenho o seguinte. Y menos 1 é igual a, aplicando a distributiva, 4 vezes x, 4x, 4 vezes menos 1, mais com menos é menos, 4 vezes 1, 4. Como não tem denominador, a gente sabe que ele vale 1, 5 vezes 1, 5. Então, fico com 4x menos 4 sobre 5. Novamente, vou completar o denominador com 1 e resolver multiplicando meios por extremos. Daí eu tenho que 1 vezes 4x, 4x, 1 vezes menos 4, tem que ser igual a y vezes 5, 5y, menos com mais, menos 1 vezes 5, 5. Daí eu fico com 4x menos 4, 5y, que era positivo, passa negativo, ou seja, menos 5y. O 5, que era negativo, passa positivo. Então, fico com mais 5, isso igual a 0. Finalmente, eu chego à conclusão que a equação vai ser escrita como 4x menos 5y, 5 menos 4, 1. Então, fico com mais 1. Ou seja, uma equação para a reta suporte da diagonal AC é 4x menos 5y mais 1 igual a 0. Ok? Bom. Então, vamos determinar a equação da reta suporte a diagonal BD. Bom, usando essa mesma expressão, eu vou determinar a minha equação. Então, eu fico com y menos... Dessa vez eu vou escolher
o meu ponto B para fornecer as coordenadas x0 e y0. Então, y menos y0, ou seja, y menos 2, tem que ser igual a coeficiente angular da reta suporte à diagonal BD, ele vale menos 2 sobre 3. Então, menos 2 sobre 3, que multiplica x menos x0, ou seja, o meu x0 vale 5. Então, x menos 5. Daí eu fico com y menos 2 sendo igual a, aplicando a distributiva, menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes menos 5, menos com menos, mais 2 vezes 5, 10. Bom, sobre, certo? Como não tem denominador, a gente sabe que vale 1. E 3 vezes 1, 3. Tudo bem? Bom, daí eu tenho que vou completar o denominador do primeiro membro com 1 e resolver a regrinha de 3 multiplicando meios por extremos. Daí eu fico com y vezes 3, 3y, menos, com mais, menos 2 vezes 3, 6. Isso deve ser igual a 1 vezes menos 2x, menos 2x, e 1 vezes 10 é o próprio 10. Mais com mais é mais. Então, fico com menos 2x mais 10. Organizando, eu fico com 3y menos 6, 2x negativo passa para o primeiro membro positivo, ou seja, fico com mais 2x, e o 10, que era positivo, passa negativo, daí eu fico com menos 10, tudo isso igual a 0. Finalmente, organizando, eu vou ter que 2x mais 3y menos 6 menos 10 menos 16. Tudo isso igual a 0. Ou seja, a equação da reta suporte à diagonal BD é a reta 2x mais 3y menos 16 igual a 0. Bom, assim a gente chega ao fim de mais uma resolução de exercícios, tá certo? Espero ter ajudado a vocês compreenderem um pouquinho melhor e nos vemos na próxima resolução.